não há perdão dos pecados. Por isso que o povo de Israel, durante 2000 anos, a toda hora, né, matavam um cordeiro, matavam bois, matavam touros. Chegava na Páscoa, o dia estávamos falando lá em Jerusalém, na Páscoa chegavam a matar 45 mil ovelhas. 45 mil, vamos arredondar para 40 mil. Alguém que entende biologia, quantos litros de sangue tem uma ovelha? Carneiro, boi? Ninguém sabe. No mínimo 5 litros vamos ter. Cada 40 mil vezes 5, vamos dar quantos litros de sangue dá? 200. 2 milhões. 40 mil vezes 5? 200 mil. 200 mil litros de sangue eram jogados no altar e aspergidos sobre o povo. Por ano. 200, quantos litros cabem na caixa, na sua caixa de água? Olha o sangue que era derramado. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Qual é o detergente que lava a mancha do pecado? Qual é? Não, o detergente que... Não, é o sangue. O sangue. Claro. Nós só podemos ser perdoados na confissão, porque, como diz São Pedro, vocês não foram comprados nem por ouro, nem por prata, mas por quem? Não fala do sangue, pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Esse foi o preço que Jesus pagou, o seu sangue, porque o sangue representa a vida. E aqui diz 40 mil litros de sangue. Qual é o valor que tinha para perdão dos pecados? 40 mil litros? Tem? 40 mil litros. Pegar aqui, você vai pegar um balde de sangue. E sangue, você saiu melado de sangue, assim, tudo vermelhão. Que valor tinha isso para perdoar os pecados? Nenhum. Valor? Zero. Nenhum. Sangue de bode, boi, tinha valor? Nenhum. Por mal de mau gosto de Deus, né? Você imagina 2000 anos chorando todo aquele sangue. Para que isso? Porque um dia viria o Cordeiro verdadeiro que derramaria o seu sangue. Olha que maravilha. Deus disse, vocês vão ter que ficar 2 anos se preparando, ficando, bebendo esse sangue, sendo banhados por esse sangue, porque um dia vai vir o Cordeiro. E por isso que esse valor, o valor eterno do sacrifício. Então por isso que quando nós erguemos o cálice, ali você diz, puxa, esse sim, esse vale a pena. O que vale mais, 200 mil litros de sangue ou uma gota de sangue de Jesus? Então esse é o único que pode lavar os pecados, nos purificar dos nossos pecados. Por isso, nós temos agora a carta aos Hebreus, o capítulo 4, 16, diz assim: aproximemo-nos confiante do trono da graça, para alcançar a misericórdia. Por isso que a missa tem tanto valor para nós. E na hora do ofertório, hoje nós vamos fazer a entrega, é aí a hora de você colocar: Senhor, eu quero me mergulhar como um cadáver em putrefação, porque assim o pecado me deixou. Por isso que Jesus falou, coitado de vocês, não se julguem não. Quem de nós peca mais? Olha, nós estamos tão cheios de pecado, né? Na verdade, é a mesma coisa se você pega um caminhão de areia, né? Pô, um caminhão de um pouquinho, vamos ver quantos grãos tem esse aqui. Quer dizer, é tanto grão que não adianta. Assim somos nós. São Paulo fala na carta, todos pecaram, e o que mais nós temos é pecado.
Então, para que ficar olhando o cisco do olho do irmão? Olhemos para os nossos pecados que a gente nunca vai dar conta de reconhecer. Exatamente por isso. Mas o problema é que nós não nos damos conta do mal que faz o pecado. Por isso que a gente não leva a sério o pecado. Fica brincando. O que Deus está falando? Ah, mas ele pecou. Agora então eu não vou pecar. Quer dizer que eu tenho sangue de barata? Não. Ele está com um câncer terminal. Eu também quero. Eu quero também, tá bom? Quer morrer? Então vai, faz. Isso é importante para a gente entender. O pecado leva à morte. Se eu não quero câncer, se eu não quero AIDS, se eu não quero aquela lepra, se eu não quero aquela doença que não tem cura, também não vou querer o pecado. Por isso Jesus falou: use de misericórdia, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Ele errou, pronto. Você imagina como seria triste a nossa vida se ninguém pecasse contra a gente, né? Como é que a gente ia perdoar? Jesus disse: se você perdoa, perdoai e sereis perdoados. Então, graças a Deus, nós podemos usar a misericórdia. E então pensar: puxa vida, ele errou. E na graça de Deus, eu não errei. Que bom. Ele errou, você foi. Você imagina se um casal de namorados pensasse assim: puxa vida, né? Ah, mas todo mundo está achando o nosso quadrado, redondo, não sei o quê, porque a gente está querendo viver na castidade, né? Agora você imagina um casal de namorado pensasse assim: nós aqui estamos procurando viver na castidade, né? E eu estou ali, ó. Estou com um cadaverinho, com uma cadaverinha, né? Assim, né? Então vamos viver juntos, vamos viver o quê? No mesmo caixão, na mesma putrefação. É claro que vai ser mau cheiro e vão se separar. Mas é realidade. Por isso que Deus, a palavra de Deus se chama boa notícia. Deus nos quer livre do pecado. E por isso João Batista morre dizendo para Herodes, isso não é legal para você, não é lícito, não é bom. Você imagina a coragem, né? A coragem que teve esse homem. O que João Batista tinha por Herodes? O que ele tinha? Medo. Grande amor, na verdade. Grande amor. Herodes, eu te amo. Por isso que Herodes ficava tocado, porque o amor que João Batista tinha, João Batista era cheio do Espírito Santo. É claro que Herodíades, que estava mergulhado nas trevas, então entrava em choque. A luz ajuda a gente a enxergar mais ou menos? A luz é bom para a gente enxergar melhor? Sim ou não? Sim. O quê? Sim. Não. Com a luz a gente enxerga melhor? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Não. Depende. É exato. Se a luz vem contra, me atrapalha. Levantou de noite, de ver a luz, ou aquele carro que vem. É o que acontecia com ele. João Batista cheio de luz, o sol deixa cego. Então João Batista cheio de luz, Herodias cheio das trevas, queria matá-lo. Esta é a realidade. Aquele que está nas trevas, diz Jesus, odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não vejam, não sejam vistas, e permanece nas trevas. E por isso Jesus vai definir o inferno como o reino das trevas. E então Jesus veio nos arrancar. É isso que Deus quer. Jesus disse: eu não vim julgar vocês, eu não vim condenar. Porque vocês já estão julgados, já estão condenados, já estão lascados. Vocês estão tão falidos, claro, porque não tem como. Então eu vim tirar vocês. Falido. Olha que coisa bonita. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. Eu vim para lavar vocês. Olha que coisa, olha que diferença. Por isso que está a diferença numa vida. A pessoa que tem Deus,